forma didática, eu acho que quando a IA substitui o médico, o ser humano já terá sido substituído. A IA, ela já é capaz de fazer tudo no lugar do médico. Você é um medalhão que não reconhece que se você não se modernizar, se atualizar, você vai perder o seu espaço no mercado. Hoje a IA não tem a possibilidade de substituir o humano, porque a lei não permite. Quer ser padrinho do nosso casamento, não? Tá seco. Isso aí tá gravado. Eu vou cobrar depois, tá? Nunca parem de perseguir aquilo que você quer. Porque se você nunca parar de perseguir aquilo que você quer, você vai usar todos os meios, ferramentas possíveis para alcançar. Fica com essa mensagem aí, você viu? Seja muito bem-vindo ao Pulso Podcast. Eu sou Paulo Victor, host desse podcast aqui, empresário e mentor. E hoje, como sempre, eu tô aqui com a minha amada, a doutora Anne Caroline. Sou Anne Caroline Hans, eu sou médica formada pela Universidade de Buenos Aires e hoje estamos com um convidado muito especial. Por favor, Dr. Carlos Torres, quem é você? O que você faz? Conta pra gente. Peraí, antes dele se apresentar, eu gosto de trazer sempre um objetivo antes para o nosso convidado, que é o seguinte: esse homem aqui é um dos homens mais produtivos que eu já conheci, tá? Antes dele gravar esse podcast aqui, eu falo, e aí, ele me trouxe a seguinte frase: eu estou com tempo. Só que no mesmo dia que ele disse que estava com tempo, ele gravou 60 vídeos, 6 cursos e ainda tinha uma mentoria para dar. E aí ele queria gravar mais um podcast, tá? Esse é o homem que está aqui com a gente hoje. E agora sim, se apresenta. Obrigado, Cauã. Obrigado, Anne, pelo convite, né? É um privilégio enorme estar aqui nos podcasts, porque, como vocês perceberam, eu gosto muito de falar, né? E é uma coisa que eu tenho evoluído bastante. Eu tenho um podcast também, né? Como vocês sabem, e eu comecei a gravar há 2 anos, há mais de 2 anos, na verdade. Eu comecei a gravar em junho de 2024, né? Nós já estamos aí em quase agosto de 2026. E a gente começa a sentir prazer em fazer isso, né? A gente começa a sentir assim, uma coisa que cara, eu vou lá pro meu podcast, vou conversar, vou dar risada, vai ser bacana. E eu espero que vocês também, não sei se já, mas desenvolvam essa paixão por comunicar, que é uma coisa assim sensacional, né? Eu sou médico, né? Como vocês sabem, embora não me apresente mais como médico, e eu sempre trago isso primeiro, porque depois, no meio do discurso, isso se perde. Hoje eu trabalho, né, exclusivamente com gestão de inteligência artificial. Eu tenho uma empresa, minhas 2 principais empresas, uma é de consultoria de gestão e administração de empresas e a outra é de prestação de serviço médico. A gente faz contratos diretos com hospitais e agora a gente está modelando o negócio, né, como o pessoal aí do mundo corporativo gosta de falar, a gente está pivotando para a emissão de notas fiscais e assessoria jurídica, contábil e financeira para prestadores de serviço médico, né? Então, que é um negócio que já existe no mercado, não era o nosso core quando a gente começou, e terminou sendo algo muito interessante do ponto de vista de escala de negócio. Olha, temos fichinhas para trocar, hein? Temos muitas figurinhas para trocar. Então, é muito interessante, né? E naturalmente, hoje a gente consegue entregar uma solução muito boa para médicos, com o sistema, com previsibilidade, que é muito interessante, porque você não precisa se preocupar com taxas, né, que hoje é extremamente importante. Por exemplo, o cara às vezes não faz a conta, quando chega lá em janeiro, fevereiro, vem aquele boletozinho do CRM, pessoa jurídica, né? Então, terminou sendo uma solução muito, muito bacana, e aí, naturalmente, para encerrar essa apresentação, eu deixei de atuar como médico. Cara, eu acho que 2 vezes eu só escutei falar de pessoas que estavam... Deve ter mais, mas essa é a segunda vez só que eu escuto de alguém que tem aquele processo para virar médico, que não é fácil, particular, privado, público, fora do Brasil, no Brasil, não é fácil, e decidiu largar isso. Primeiro, é impressionante, né? Muito, assim. Porque é um apego que a gente cria pela nossa carreira, né? Às vezes vem lá da infância, você era médica da família, estudo 10 anos, tenho o meu ego, tudo isso. E o viés de custo recuperável, né? Que eu investi tanto tempo ali e agora, para não perder o tempo que eu investi, eu não vou largar. E ter essa coragem de poder olhar e dizer assim, eu larguei a medicina, eu deixei de ser médico, é uma coragem absurda. E eu sempre faço algumas ponderações, né? Assim, eu tenho uma relação muito forte com a medicina, porque meu pai era médico, meu pai é falecido, e meu irmão é médico ainda, meu irmão é ortopedista,
Meu pai também era ortopedista, né? Então, o sonho do meu pai era ter um dos filhos dele médico. Então, eu já carrego isso de longa data. Eu já Você é mais velho ou não? Eu sou do meio. Tá. Né? E meu irmão Só mais do velho, meio. sim. Meu irmão mais velho não é filho do meu pai, esse que eu tô falando, ele é filho só de minha mãe. Ele é 12 anos mais velho do que eu, mas já convivia no mesmo ambiente e tal. E eu frequento o hospital desde muito jovem, né? E eu tenho uma relação muito íntima já com a medicina. Primeira vez que eu me machuquei, eu precisei tomar ponto, eu queria estar vendo, né? E das outras vezes também. Queria estar vendo tu tomar ponto. Com 7 anos de idade. Caraca, irmão, não podia ver sangue até hoje. Tem a mais engraçada foi o seguinte, tinha uns 9 anos de idade, mais ou menos, 9 ou 10, e eu bati a cabeça numa caixinha daquelas ar-condicionadas, que fica para fora do prédio. E claro, sangrou muito pra caramba e tal, e minha mãe me levou para a clínica que meu pai estava, e ele colocou, não sei se vocês já viram um daqueles espelhos de odontólogo, né? Porque lá não tinha trauma, tinha atendimento do buco maxilo, tinha muitos daqueles espelhos, para eu poder ver ele fazendo a tricotomia, né? Tirando o cabelo. Nossa. E suturando a cabeça. Caraca. E eu lembro que eu ficava bem assim, olhando. Então já tinha uma relação muito íntima por conta dessa familiarização. Entrei nesse sonho, nessa jornada por conta dele. Eu levei 3 anos para entrar na faculdade, eu me formei numa federal. Não tinha faculdade particular, né? No meu estado. Federal ainda, né? Federal, sim. Na Universidade Federal de Sergipe. E quando eu perdi o meu segundo vestibular, meu pai faleceu. Né? E aquilo pesou muito para mim na época. Eu meio que eu guardei aquilo para mim e aí foi que virou uma missão mesmo, né? Passar no vestibular e no outro ano, graças a Deus, eu passei em seguida e isso eu carrego até hoje. Então tem um peso emocional muito forte dizer, né? Larguei de ser médico. E aí eu sempre digo para as pessoas que na verdade assim, eu não larguei a medicina. Né? Eu larguei o ato assistencial médico. Claro. Eu não atuo, né? Eu não pratico a medicina de conceitos fato. e tudo, a medicina está contigo. Né? E o convívio, né? E a conexão. Hoje eu sou ainda diretor de hospital, eu sou diretor técnico de um hospital regional lá do estado. Então eu convivo com o meio. Eu não exerço literalmente ali o ato médico, mas estou inserido dentro do meio da medicina, principalmente hospitalar. Que legal. E cara. quando você exercia o ato médico, qual foi a área que você escolheu? Eu sou intensivista. Bacana. Comecei pela terapia intensiva, depois comecei a fazer cuidados paliativos também. Intensivista é o da UTI, aquele... Intensivista é o da UTI? É o médico Isso, de UTI. Eu fiz medicina intensiva adulto, né? A primeira pós-graduação foi em 2016, depois eu fiz cuidados paliativos e fiz titulação, prova e tal. E quando eu comecei a atuar em cuidados paliativos, eu já era coordenador da UTI. E aí, ele vai falando essas coisas assim, eu fiz isso, parece uma bobeira, tipo, fiz uma provinha livre, não sei o que. Quando você vê, é o quê? Quantos anos dá um negócio desse? 10 anos? Não, as especializações foram 2, essas daí. 2 anos cada? Cada uma. A de terapia intensiva, na verdade, foi presencial, mas quando eu fiz cuidados paliativos, eu já fiz EAD. Tá. Mas o quê? Dá o quê? 6 anos de estudo de especialização? 6 anos de estudo? De estudo tem 30. E aí ele vai só citando as coisas assim. Não, se ele for... Pessoal, faz o seguinte, ó. De estudo é uma vida inteira. Entra no LinkedIn, tá? Vai no Lattes, vai no Orcid, e aí você vai ver tudo lá. Se você for citar, é coisa pra galera. É coisa de doida, porque é realmente uma coisa... Eu sou muito apaixonado pelo que a gente chama de lifelong learning. Claro. Que é um aprendizado contínuo. Legal. E é tanto que eu faço isso hoje ainda, né? Então, hoje, por exemplo, eu estava falando com você ali, eu estou fazendo uma mestrado de Big Data e Business Intelligence. Não dá para parar. Muito bom, cara. Não dá para parar, não. É isso aí. É um mestrado no quê? Big Data, que é a ciência de dados, e Business Intelligence, que é a inteligência do negócio. Ok. Eu já tinha feito inteligência artificial especificamente para saúde, transformação digital, e aí como agora, né, meu principal negócio é ser empresário, não ser médico mais, eu preciso entender mais também desse mundo, né, de negócios, de conexões. Que e é a parte onde o pessoal tá vendo fugindo, né? Dados é um negócio difícil encontrar gente que... sou empresário, marketing, não sei o que, os caras dão um dado aí, o cara não trava na hora. E tem uma coisa muito interessante disso daí, que tem muita gente que fala de investimento hoje, não, qual é o melhor investimento? O Bitcoin, é isso, é aquilo. Foca na informação. Hoje, o melhor investimento que você pode fazer é em dados. Dado, eu não estou falando de indicador da sua clínica, não, estou falando de dados, ciência de dados. Tem muita gente pagando muito caro aí pelo seu banco de leads, tem muita gente
pagando caro aí pela qualificação do seu lead, se ele é médico, se ele é empresário. Pô, quem está assistindo o podcast, né? É o quê? Tem gente pagando por esse banco de dados aí. Né? Isso hoje é um grande comércio, a ciência de dados, para tudo. Sim. iFood, Waze, né? Rede social. Nenhum conflito de interesse aqui, claro, mas é uma grande ciência hoje. Antes da gente, e a gente já avançou um pouquinho, mas para a gente não perder o hábito, o rito, depois que a gente sempre introduz aqui ele, né, o convidado, a gente sempre faz uma pergunta que é a pergunta que a gente vai fazer agora. Me fala uma prática ou um hábito que salvariam os brasileiros. Posso falar dois? À vontade. Tá. Então, o primeiro é cuidar da sua saúde. Isso talvez seja muito genérico, mas é porque as pessoas realmente não estão prestando atenção nisso. Tá? E o segundo, que é muito mais do que eu estou vivendo hoje, e talvez já puxe o gancho aí do que o Acão falou no começo, que é a questão da agenda. Eu dei uma aula ontem, inclusive, na mentoria, no dia anterior à gravação, sobre construção de rotina de alta performance. Ok. Então, você vai lá, ajusta, né? Usa a inteligência artificial para construir sua agenda, para fazer determinados ajustes. Vai lá, faz uma integração com 2, 3 ferramentas ali. Então, eu uso uma para fazer a integração dos calendários, né? Então, Google, iPhone. E no final das contas, eu perco menos tempo tomando decisões. Então, isso faz com que eu possa, por exemplo, gravar 6 cursos num dia, participar de um podcast e, de repente, gravar 60 criativos e ainda treinei jiu-jitsu no meio. Pois cara, o cara ainda foi treinar jiu-jitsu, velho. Tem isso também. Então, mas por quê? Porque eu não perco tempo tomando decisões, porque minha agenda está organizada. É a previsibilidade de como vai ser teu dia. Total. Caraca. É isso. Ó, só isso aí dá um curso aí, cara. Só isso aí. Deu uma aula na mentoria ontem. Aí, viu? Isso aí. Cara, absurdo. Gostei disso. Então, e aí, só pra ficar mais claro, quando tu hoje olha pra essa questão, foi 2, né? Cuidar da tua saúde e o outro você diz agenda. Quando você fala agenda, você tá automaticamente dizendo, ó, usar IA, usar inteligência artificial para ajudar a vida nessa questão da agenda. Sim. Tá. A agenda toda, né? Porque assim, o brasileiro, ele tem uma cultura de entender ou achar que a rotina não faz parte da agenda. Eu não sei por quê. Mas aí ele coloca lá na agenda, podcast com a Anne, né? O Pulso Podcast, põe na agenda. Cara, um evento. Não é mais um compromisso, virou um evento. É um evento, né? Claro. E é engraçado que até o Tolkien ele faz isso, são eventos, né? O Tolkien é uma ferramenta, o Tolkien, enfim. E aí as pessoas não colocam rotina. Que horas eu acordo, quanto tempo de deslocamento, que horas eu almoço, então, o treino do Gil. Então, tudo isso tem que ir para a sua agenda. Sim. Não é porque quando tem um choque, facilita a sua decisão. Entendeu? De tipo assim, poxa, eu sabia que eu ia gravar. Sabia que eu tinha jiu-jitsu. Né? Mas por que eu disse que eu estava livre? Você entendeu? Consegue, claro. Por conta disso, porque eu tenho capacidade de predizer dentro da construção da minha agenda em que horário isso vai se encaixar. Legal, cara. Né? Claro que são hábitos, você vai melhorando à medida que você treina e faz, mas tem gente que não faz a mínima noção do que vai fazer na próxima semana. Exatamente. Eu tranquilo. Eu achava que era maluco. Não, eu isso é boto o horário perfeito. do almoço, a rotina matinal, o horário de dormir. Eu sou essa pessoa da agenda. Sim. E tanto é que às vezes ela vai dizer assim, sábado minha tia vai vir, sabe? Manda um convite pra eu lembrar. Pra eu não saber. Eu sou essa pessoa do me manda um invite pra ela, minha esposa. E eu achava que eu era meio, obrigado, eu me sinto mais tranquilo hoje em dia. Eu ainda sou a pessoa que eu tenho a minha agenda e eu escrevo. Eu faço os dois, sabia? Ótimo, olha só, Eu faço porque isso. é tirar a carga mental, né? Eu sei que tá lá no escrito e eu não preciso depender da minha memória, que ultimamente tá bem escassa, pra saber o que eu tenho que fazer e como vai ser meu dia. A gente estava falando sobre vendas, né, um pouco aqui nos bastidores. Você vê como é interessante, eu também uso agenda, eu falei agora do depoimento, mas eu não uso agenda com a mesma finalidade dela. A minha carga mental não vai para a agenda do papel, vai para a agenda digital. Mas eu escrevo. E por que você escreve? Cara, eu só escrevo hoje para eu não desaprender a escrever. Esse é o meu objetivo maior. Eu vou lá na minha agenda e eu escrevo. Tipo, você marcou o podcast, fui lá na minha agendinha, mesmo manual físico, peguei a caneta e escrevi lá, Pulso Podcast, depois eu mostro para você, ela tá ali na bolsa.
Mas por quê? Porque eu vou desaprender a escrever. Tenho certeza disso. Se eu não treinar, eu vou esquecer Desaprende. como é que se escreve. Totalmente. E, cara, Eu não tenho obrigação hoje de fazer mais nada escrevendo. você manda o áudio, cara, e a IA faz hoje. Eu não perco tempo digitando, mas hoje, por exemplo, a IA do Cloud é uma merda pra você mandar um áudio. Aí eu mando lá no chat GPT, que transcreve legal, copio o chat GPT e jogo pro Cloud. E às vezes eu tô com, tipo assim, o GPT, o aplicativo não tá abrindo, e eu, cara, não quero escrever no Cloud. Eu fico, caralho, tô com preguiça de digitar, irmão. Uhum. E tem hora que você vai escrever, você diz é com C cedilha, é com S, velho. É umas dúvidas bobas. Se a alfabetização se tornar digital, né? Não é uma ideia. Não. Socorro, tirem essa ideia. Não é um incentivo. Não é um incentivo. incentivo. Existem habilidades manuais que precisam ser desenvolvidas. Precisa bem observar, precisa sim. Cara, eu tô realmente impressionado com a questão do deixei de ser médico. Foram quantos anos atuando como médico, de fato, com a prática, porque eu sei que você está em contato, como você falou, mas quanto tempo de prática e como é que foi para você deixar essa identidade? Eu te pergunto isso porque, por exemplo, eu fui adventista ao sétimo dia durante 5 anos. 5, 6 anos. E mesmo depois de não estar indo para a igreja, por exemplo, eu não sei se isso é o melhor exemplo do mundo para dar, né? Mas enfim, é questão de identidade, eu quero chegar nesse ponto. Mesmo depois de não ir para a igreja, eu passei 1 ano assim para poder dizer, não, eu não sou mais adventista. Eu sou cristão, mas eu não sou mais adventista do sétimo dia. Se eu falar isso, eu estou sujando até o nome da instituição, porque eu não estou seguindo os preceitos. Como é que foi para você? Foi tranquilo? Como é que foi essa jornada para você assumir a identidade de, apesar de ser médico, eu não atuo mais como médico? Cara, para mim é muito fácil falar disso, tá? E eu não sou um bom exemplo para isso. Porque ao longo da minha jornada, que não é uma jornada comum, eu desenvolvi e fui construindo muitas ferramentas para trabalhar isso comigo. Então, quando eu efetivamente decidi sair da medicina, eu já tinha 6 anos de gestão. Então, minha atividade principal já estava dividida. Eu não era só médico e decidi, a partir de hoje eu não quero mais. Eu já vinha fazendo isso há muito tempo. Então, ficou mais fácil quando, em 2022, pós-pandemia, que para nós intensivistas foi caótico, né? Eu era diretor do hospital, eu era coordenador da UTI, eu era diarista da UTI e era plantonista de outro hospital, porque essas funções administrativas eram todas no hospital público. Entendi. Inclusive essa UTI desse hospital público, fui eu que habilitei ela em 2022, ela foi aberta em 2014, eu dei o meu primeiro plantão nessa UTI no hospital do interior do estado, e a gente efetivamente, depois de estar na direção, a gente conseguiu habilitar ela no Ministério da Saúde em 2022. Até lá ela funcionava como UTI mesmo, mas não recebia recurso para isso, tá? E aí em 2022, depois da pandemia, aquela coisa, entrava na UTI, a UTI do hospital privado, você trancava tudo, fechava a porta, entrava de galocha, parecendo um astronauta da NASA, não podia entrar nada, nem caneta, nem telefone, nada. Você saiu 1 ou 2 vezes para comer ou ir no banheiro, 12 horas, uma coisa assim. E quando acabou, cara, eu falei, eu não quero mais isso. Eu não quero mais, não é isso que eu quero. E, naturalmente, a gente continua, porque brasileiro tem uma memória muito curta, né? Então, assim, a gente continua sem ser reconhecido, infelizmente, como médico. E naquele momento, porque são heróis, saúde, heróis e tal, mas acabou a pandemia, ninguém mais lembra de médico. Ou eu lembro de uma colega me ligando, ela era de Cuiabá, né? Doutora Carolina, um grande abraço, grande amiga minha. E ela me ligou e disse, Carlos, o que é que eu faço? Eles estão reduzindo o valor do plantão. Sabe, cara, aquilo me chocou de tal maneira que eu fico brincando que eu tive crise existencial. Mas claro que não, foi um insight, um ponto de reflexão. E aí eu comecei a trabalhar isso. Aí eu falei, não, agora eu quero ir para a gestão. E também foi muito paulatinamente. Eu continuei como diarista, mas já não dava mais plantão. Saí do diarismo, fiquei só como coordenador. E lá, paulatinamente, fui saindo. Até que eu já não atuava mais, desde 2024, quando eu abri a empresa de consultoria, eu já não atuava mais nada na medicina mesmo assim, só como no cargo de direção hospitalar. E aí, em 2025, eu tive outra, entre aspas, crise. Eu falei, estou deixando de ser médico. Eu acho que eu vou voltar a dar uns plantõezinhos assim, para não perder a mão.
Recebi um comunicado do hospital privado dizendo que, pô, eu estava mais de 1 ano sem atuar, eu ia sair do corpo clínico. Aí eu fiquei meio assim, tipo, poxa, vou perder, como você falou, né? Vou perder o meu... Claro. Nossa, sou intensivista, reconhecido no estado, né? Aquela coisa. Pra você ter uma ideia, eu fui aprovado em 6 concursos. Caraca. E eu nunca assumi nenhum. Eu participei de 2 concursos para clínica e 4 de UTI. 3 da LCE. Você tem supernotação, cara. Você já levou o diagnóstico. Que mala não escute isso. E aí eu voltei a dar plantão. É uma história muito doida. Marlon me chama para o evento dele, que Guto e Rosa iam para lá. E aí, no evento dele, eu erro na minha agenda. Olha que coisa louca. E eu assumo 60 horas de plantão no final de semana. Sexta-noite, sábado 24 e domingo-noite. Cada um 12, 24 e 12 à noite. Só que o evento de Marlon era sábado e domingo-dia. Sábado, cara, eu ofereci o dobro do melhor plantão do estado, à vista, e ninguém assumiu o plantão. Caraca. Eu perdi o evento. Era o maior plantão, a melhor remuneração do plantão de intensivista do estado. Eu ofereci primeiro, eu fui escalando, né? Técnica de pitch. Claro. Escalei primeiro e falei, ó, eu pago o plantão à vista. Aí ninguém quis. Aí depois eu falo, eu pago o dobro. Ninguém quis. Eu falei, mesmo eu pago o dobro à vista. Ninguém quis. Aí eu falei, cara, isso não é bom. Não é possível. Tem alguma coisa errada no mundo, porque não é possível. Não é possível. Né? Era algo equivalente a próximo de 10 mil reais em um dia. E o cara não quis. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu vou para essa venda de mal. Eu quero saber o que vai acontecer. E aí, claro, depois disso daí, realmente, a virada de chave foi: preciso transformar minha personalidade para parar de responder, sou o Michael. Caraca, É isso. E aí já vem quase 1 ano aí nessa efetiva mudança de identidade. Caraca, e a questão de ser um empreendedor, ser um empresário, sempre esteve com você? Como foi? Saiu da faculdade de medicina, escolheu a tua especialidade, aprendeu a gestão depois, acredito, ou sempre foi algo que você gostava, estudava? Boa. Eu sempre fui um cara muito quando o desafio cai no meu colo, eu vou até o fim. E isso terminou me levando para áreas que eu não queria. Então, por exemplo, eu queria ser anestesiologista, não queria ser intensivista. Eu fundei a Liga de Anestesia e Terapia Intensiva lá do estado de Sergipe, a Ligate. Fui 2 anos presidente, sou membro honorário ainda da Liga. Era paixão, eu acompanhava anestesista. Saio da faculdade, não tinha recurso. Eu vim de família humilde, meu pai, que era a maior fonte de renda da casa, e faleceu cedo, tem uma história muito particular, ele era alcoólatra. Então, quando eu saio da faculdade, eu saio para trabalhar. Eu não saio para fazer residência. Sim. E aí eu começo urgência, emergência, começo a ganhar certa notoriedade na urgência e na emergência e sou chamado para trabalhar na UTI por conta desse reconhecimento, e aí me apaixono primeiro pelo mundo da UTI. Em nenhum momento passava pela minha cabeça empresa, CNPJ, nada disso. Eu acho que talvez a decisão mais próxima do empreendedorismo que eu tenho tomado, que hoje eu reconheço, que na época eu não sabia, no meu primeiro concurso que eu passei, eu era estudante. Isso foi em 2009, formei em 2011, formei em 2011 e recebi o diploma em 2012. E aí, quando eu passo, eu vou lá para assumir o concurso. Quando eu me formo, eu vou lá para assumir o concurso. Só que meus colegas já estavam sendo contratados pelo mesmo hospital via CLT. Uhum. E aí eu chego lá na prefeitura, vou assumir o concurso, 40 horas, o salário era 3 mil e alguma coisa, não lembro exatamente agora, e meus colegas estavam sendo contratados para 24 horas semanais por 5 mil. Aí eles falaram comigo, né, pô, vai lá, assume o concurso e tal, não sei o que, beleza, vou lá. E quando chego lá, aí o documento, tudo na mão, tudo pronto, tá? Aí eu falei, não, a remuneração, ela falou, não, 3 mil e pouco. Eu falei, como assim? O pessoal está contratado, CLT, eu passei no concurso, fui eu que estudei, fui eu que passei, vai ganhar 3 e pouco, 40 mil, ou 40 horas, e eles 5.600, eu acho, na época, para 24. Você tá doido, né, moça? Tá errado. Tem alguma coisa errada aí. Aí ela falou, não, é porque você tem plano de carreira. Eu falei, moça, sacou esse plano de carreira longe, quero esse trem não. Pode ficar com seu plano de carreira. Saí e assumi o CLT. Talvez foi a única coisa de empreendedorismo que eu tenha feito, isso em 2012. E não, nunca pensei. Entrei para a UTI, comecei a entrar na gestão. Na gestão eu não pensava nisso. Meu objetivo era seguir na carreira pública, né, continuar na gestão pública. Talvez em algum momento virar um secretário, alguma coisa nesse sentido.
E aí depois eu percebi que quanto mais eu convivia, menos eu queria. Olha aí. Porque a Sim. gestão pública, ela envolve muitas outras particularidades de política, enfim. Claro. E aí eu efetivamente fui para estudar gestão, e aí quando eu comecei a estudar gestão foi que eu vi que tinha que virar empresário mesmo, senão ia ficar no mesmo lugar pro resto da vida. Que bacana. É. E a questão da comunicação? É teu? Você aprendeu? Eu já tinha algo e terminei desenvolvendo. Eu era aquele cara que sempre apresentava o trabalho na escola. Aham. Na faculdade, a mesma coisa. E claro que sem técnica, sem nenhuma construção. E aí depois, quando eu me formo e entro para a aeronáutica, eu entrei na aeronáutica em 2013, é pior do que o que você imagina, tá? As histórias lá são longas. Assim que eu entro e termino o estágio, aparece uma vaga na inteligência da aeronáutica. Ó. E aí eu, né, metida super dotado, vou fazer a prova de seleção para inteligência da aeronáutica, isso na Bahia, né, lá na base, né, na base aérea de Salvador, e passei. E aí foi Comprovando o diagnóstico. e aí passei para entrar para inteligência. Na época eu só fiz a prova de inteligência porque eu queria andar de barba. Essa era a verdade. Queria andar de barba. Porque eu já usava barba e quando eu entrei para a aeronáutica tive que tirar. Claro. Eu não podia ficar de barba, né? Tá. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu gosto disso aqui, não posso sair. Aí vou para inteligência, porque lá os caras Pode ser mandam barba. a paisana, então Olha pode usar só, barba. faz escolha estética. Foi estética. E eu me apaixonei. E você aí estudando para um cara. Então, O mas cara como só é que queria foi, usar barba. cara? Foi em 2013, você já estava formado em Já medicina. estava formado, eu entrei como R2, né, que é oficial temporário. Mas por quê? Porque você... Voluntariei. Voluntariou. Simplesmente porque eu acordei e disse, vou lá. Ver como é que é isso aí. Na verdade, meu irmão serviu no exército e eu como todo bom metódico, sempre respeitei a hierarquia e eu achava que aquilo ia me ajudar muito na minha vida profissional. Uhum. E a disciplina e realmente ajudou. É uma das coisas que eu sempre digo, que todo mundo deveria passar por 3 coisas na vida. Um internamento em UTI, uma perda e serviço militar. Meu pai fala isso sobre o serviço militar. Essas 3 coisas mudam a cabeça de qualquer ser humano. Uhum. Sim. Entendeu? Internamente em UTI, o cara passar uma semaninha, 10 dias no UTI, ele vê a vida com os outros olhos. Não tem a menor dúvida disso. Totalmente. Entendeu? E uma perda, claro, também faz você enxergar 100%. a vida de uma outra forma. Se passar pelos 3, só se beber também. Bem-vindo ao clube. Foda, cara. Bem-vindo ao clube. Então, é isso, assim, a comunicação veio nesse momento, que eu percebi que eu precisava estudar técnicas de interrogatório, oratória e outras coisas, é tanto que uma das coisas que eu fiz completamente aleatórias foi, quando eu entrei na UTI, eu comecei a fazer cuidado paliativo, eu fiz psicanálise para poder entender as pessoas, para dar notícia no cuidado paliativo. Tu fez o quê? Psicanálise. Psicanálise. Mas completou a formação, tudo? Completei. Porque eu queria fazer psicologia, na Uhum. verdade, eu gosto mais. Só que psicologia era uma graduação Claro. e não tinha EAD na época. E psicanálise tinha EAD e ela não precisava ter uma outra formação, porque para fazer psicanálise ele é uma especialização lá do senso, mas que você tem ensino superior. Sim. E aí eu entrei na psicanálise por causa disso. Porque na verdade eu sou fã de TCC, né? Que é terapia comportamental. Dentro da psicologia é a área que eu mais gosto. Cara, temos Muito aleatório. mas temos muito comum. Eu gosto. Eu digo, cara, não fiz faculdade, não terminei o ensino médio, mas eu estou disposto, toda vez que eu pego para fazer, cara, toda vez, eu fiz uma vez, né? Voltei, fui tentar pegar para fazer a prova, para poder tirar o certificado, só para tirar o certificado do ensino médio e dizer assim, tenho. Sim. Eu peguei, fui ver química, física, eu falei, irmão, não vou usar isso aqui no meu médio, não vou, velho. E desisti, tinha feito metade das provas já. Quando chegou em química e física, eu falei, cara, não vou perder tempo com isso. Eu já tava ganhando mais dinheiro do que quem já tava com concurso. Aí eu falei, velho, se o cara tá fazendo concurso, ele tá ganhando menos que eu vou fazer o quê com isso aqui? Eu não vou. Mas eu diria, passo por isso, porque por gosto gostaria de fazer psicologia, por exemplo. Sim. Só porque eu gosto. Ou psicologia ou hoje tem a antropologia. dica. Hoje tem a ideia, Sim, exato, tem. exato. Fica a dica. Mas, cara, eu queria puxar agora para entender uma coisa. E isso é uma coisa que eu termino conversando com a Anne, ou com outro, ou até estudante de medicina, e com quem é médico também. Por exemplo, a gente no evento, no próprio evento que a gente tava, tinha lá um casal de médicos, lá, plantonista, tudo, e ele tava, cara, não é o que a gente quer. E uma das coisas que eu vejo, e que eu tô vendo, principalmente nos médicos que se destacaram, que estão crescendo,
você sendo um deles, cara, eu fui, e aí eu cheguei num pico, e aí lá eu, tive a mudança. Tu enxerga que é preciso passar por isso? Ou dá pro cara se preparar no primeiro ano de médico, no segundo ano de médico, e dizer, irmão, não vai por esse caminho, cara, que não vai, não é o caminho que vai te fazer. É muito uma coisa do empírico, tem que se lascar para depois se ajeitar. Precisa disso, ou tu acha que dá para evitar? Cara, eu faço uma analogia muito grande, porque é o seguinte, dentro da gestão, eu ensino gestão hoje, eu digo que gestão hoje é 50% boa vontade e bom senso, e o restante ferramentas. Então vem tanto o conhecimento bruto mesmo, que é a hard skill, e mais as soft skills. Comunicação, por exemplo, inteligência emocional, são soft skills. Mas não é boa vontade e bom senso. Por que eu digo boa vontade e bom senso? Porque, veja, você provavelmente tem grandes referências de sucesso na sua vida. E eu tenho várias, né? Deve ter as dela. Quantas dessas pessoas que são referências de sucesso tiveram a mesma história? Me fala. Tiveram a mesma história entre elas? A mesma história. Nenhuma. Elon Musk tem a mesma história de Zuckerberg? Não. Não. Então, por que é que eu preciso criar um roteiro de como dar certo? Uhum. Tem gente que deu certo do dia para uma noite. Eu conheço empresários, cara, 18 anos, desenvolveu uma solução, vendeu uma startup, nunca precisou de dinheiro, porque o pai já era rico, e vendeu uma empresa por 200 milhões. E ficou mais rico ainda. Assim como outro também, que não tinha nada, acordou num belo dia, desenvolveu uma solução, vendeu a empresa por 50 milhões, e hoje é mais rico do que o cara que vendeu por 200. Não tem bem uma regra. O que eu acho é que a experiência faz você fazer as coisas melhor. Claro que quanto mais ferramentas você tem, melhor. E a experiência te dá ferramentas. Ninguém desenvolve inteligência emocional no conforto. Uhum. Não vai. Tá? Que eu estudei, pô, eu sou mentorado do Sérgio Cortella. Porra nenhuma, brother. Se você não... sou mentorado do Augusto Cury. Ele tem uma mentoria agora também, tá? Aí. Sou mentorado do Cury. Eu sou fã do Cury pra caramba, eu sou fã dele. Cara, se você não passar por aquilo, você não treina. Totalmente. É simples. Entendeu? Sou cirurgião. Sabe dar ponto? Sei. Tu aprendeu primeiro a cirurgia ou dá ponto? Se você não passa pela sutura, dá ponto é sutura, tá, gente? Eu tô tentando ser didático. Pra quem tá assistindo, claro, né? Se você não passou pela sutura, você não opera, cara. Como é que eu desenvolvo inteligência emocional se eu nunca tive um problema na vida? Claro. Não vai. No primeiro problema, o que é que eu faço? Flujo, me irrito, fujo, como diz o Wendel Carvalho, né? Eu saio do meu estado emocional. Entendeu? Então eu acho que a experiência é válida, mas eu não acredito que você precise passar por ela para ter sucesso. Tá? Eu acredito que você precisa passar por ela porque facilita chegar ao sucesso. Você entendeu? Carlos hoje não é o mesmo Carlos de quando se formou. Eu não tenho inteligência emocional nenhuma. Eu entrava na urgência e chutava a porta. Com raiva. Era. Tô falando sério, isso não é brincadeira não. Audiência, tu fala do... Audiência? Não, eu chutava a porta. Eu chegava na emergência. Na emergência? Na emergência. Uma sala vermelha, por exemplo. Tá. Aí, serviço público, galera tem muita dificuldade técnica, chega, não fez isso, não fez aquilo, cadê o enfermeiro, ninguém sabe onde tá, subiu, não sabe ligar o desfibrilador. Eu chutava as portas. Eu saía chutando, eu dizia, olha, quando vocês resolverem, que vocês não sabem, vocês me chamam, eu não vou ficar aqui vendo essa palhaçada, por exemplo. E saía, cara, totalmente descontrolado, totalmente sem inteligência emocional. Hoje eu sou completamente diferente. Eu sou capaz de ouvir alguém me xingar e agradecer. Olha. É muito diferente. Treino. Claro, treino. E boa vontade. Passando por muitas experiências dessas. A gente vai aprendendo ali. Você molda, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você trouxe essa tua visão agora, e aí o que eu quero entender é, para leigo entender, para cego ver e para o surdo escutar, quem é Carlos Torres hoje, o que é que ele faz, para quem que ele faz? Cara, hoje,
Eu sou um cara com um alto desenvolvimento de soft skills. Eu me considero hoje mais esperto, né? Esperto de expertise em soft skills do que em hard skills. Tá. E especialista em gestão de inteligência artificial aplicada tanto na saúde quanto aos negócios. E eu basicamente trabalho para empresas. E por que eu falo isso? Porque é o meu core, né? Então, se é para entender de forma didática, é isso. Ah, Carlos, mas eu vi que você tem uma mentoria, mas não é o meu core. Ah, eu vi que você faz consultoria e conselho de empresa, mas não é o meu core. O meu core hoje é trabalhar para empresas e prestar serviço médico. Esse é o meu core business hoje. Então, como o pessoal diz, é o meu principal motor de faturamento. Olha aí. Cara, tu acredita hoje que todo médico precisa ter um pezinho no empreendedorismo? Aí, ó, Pessoal, perigo. não me cancele. Por favor. De novo, eu sou a pior pessoa, talvez, para falar sobre isso, mas eu acho que todo mundo tem que ter um pé no empreendedorismo. Todo mundo. Olha só. Todo mundo. Todo mundo que Todo tem mundo. ambição e quer Todo mundo. crescer, talvez. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Por quê? Independente de ambição, independente de qualquer coisa. Porque isso te permite fazer o que você quer. Simples. Uhum. Simples. Se você for concursado, você vai fazer o que você quer? Se for concursado? Não. Se você for empregado de alguém, você vai fazer o que você quer? Não. Tampouco. Não, só por isso. Sim, Se eu for dono do meu CNPJ, eu faço o que eu quiser. Ah, tem as leis e não sei o que. Claro, gente, tem as leis. Vai virar Existe um criminoso. conjunto de regras na sociedade, é óbvio. Mas eu faço o que eu quero. Se eu quiser vender automação, eu vendo. Se eu quiser vender consulta, eu vendo. Se eu quiser vender prestação de serviço médico para o hospital, eu vendo. Se eu quiser vender meu celular, eu vendo. Se eu quiser vender qualquer coisa, Eu exceto... compro, tá? Hã? Ela não compra. Como diria Guto, pode ser seu. Mas, claro, doido para ser cancelado aqui, né? Apesar de achar que eu posso fazer qualquer coisa, só não pode fazer com o Médica Rio e vender o corpo, né? Que ela acha isso a melhor coisa do mundo. Mas, enfim. Mas eu posso fazer o que eu quero. É por isso que eu posso tomar decisões que competem a mim. Ah, Carlos, eu tenho um sócio. Porque você decidiu ter um sócio. Talvez facilitou sua jornada no empreendedorismo, talvez facilitou a aquisição de capital, talvez facilitou alguma coisa, mas quem decidiu ter um sócio Foi você. é você. Só por isso. Claro. Bah. Quebra de paradigmas. Não, é só porrada. É Tá? só O porrada. Luan tá trazendo uma coisa aqui. Totalmente. Cara, eu gosto dessa tua visão. E aí o que eu quero entender agora é, me traz um caso para ficar mais palpável essa parte, porque quando você mete inteligência artificial, processo para empresa, a primeira coisa que o nego pensa em inteligência artificial é botar uma gente já no WhatsApp. E eu sei que o nível de trabalho que você faz não é isso. O que de fato, me traz um caso para a pessoa entender do que você fez, o impacto que isso causou, como é que era antes, como é que ficou depois. Da prestação de serviço médico ou da consultoria? Do teu core. A prestação de serviço médico é como assim? Você. A prestação de serviço médico funciona o seguinte: eu tenho uma empresa hoje, um hospital me contrata e eu forneço toda a mão de obra médica para aquele hospital. E além disso, eu faço a parte de gestão assistencial médica. A parte de direção, responsabilidade técnica, construção de fluxo, protocolo, a parte documental, registro de conselho, documentação clínica, regimento interno do corpo clínico. Então, toda essa parte a gente faz por dentro da empresa. Então, por exemplo, todos os hospitais que eu tenho contrato para esse serviço, os diretores técnicos são meus, os responsáveis técnicos são meus, os coordenadores e membros de comissão que têm presença médica são meus, a comissão CCH, núcleo de educação permanente, comissão de revisão do prontuário, comissão de óbito. Então, toda a parte médica de onde eu tenho um contrato é minha. E por que ser padrinho do nosso casamento, não? Aceita, foi horrível. Isso Eita. aí tá gravado, eu vou cobrar depois, tá? Vai adiantando, manda um invite que eu já vou botar na agenda. Eu aceito toda hora. E aí, nisso, a principal mudança que a gente fez foi a gente, lá no estado, toda a rede pública de urgência e emergência é estadual. Tá. Ela não é municipal. São 14 unidades, são 7 hospitais regionais e
3 HPPs e 4 UPAs. Burquignol, Tobias e 3 UPAs e 4 HPPs. Dá 7, com mais 7, 14, são 7 regionais. Então, toda essa estrutura tinha um único hospital muito próximo da divisa, que era o pior de todos os hospitais. Não operava, alto índice de absenteísmo, era muito ruim. E hoje nós somos o hospital referência do Estado de prestação de serviço médico. Pra você ter uma ideia, lá no Estado tem uma cultura de pacientes ortopédicos que são de urgência não são operados em real time nem em full time. O que é full time? É o tempo todo, nas 24 horas de plantão. Então eles operam basicamente de 7 às 19. E o que é real time? Chegou e é operado. Por exemplo, você caiu de moto, fratura um rádio, fratura super simples, eu tenho alguma propriedade para falar sobre isso, porque meu irmão é ortopedista, meu pai é ortopedista. Então, nesse sentido, lá os hospitais não fazem esse tipo de cirurgia. O cara imobiliza, agenda e opera depois. E esse hoje é o primeiro hospital do estado que opera em real time e full time. Claro que guardadas as devidas proporções, porque ele é um hospital regional, então ele não faz todas as cirurgias ortopédicas, ele não coloca próteses, enfim, mas ele faz isso. Então essa por si só é uma mudança, inclusive de cultura do estado. Do estado, que foi você que te encabeçou. Exatamente. Foi a nossa empresa que começou em 1º de novembro de 2025. E como? O que mudou? Que solução? Mentalidade. Mais do que processo, mais do que ferramenta, mentalidade. De quem? Naturalmente da cultura da empresa, né? Tá. A cultura da empresa. A cultura da empresa olha, nós trabalhamos em determinado regime, quem trabalha é bonificado, quem trabalha tem seu reconhecimento, quem trabalha tem seu valor. Quem não trabalha, infelizmente, está convidado a, né, como diz o pessoal, a participar de outro projeto. Né? De preferência de um concorrente. Mas porque em um determinado momento o médico da carreira pública ele entendeu que ele não precisava trabalhar. Tá. Entendeu? Ele queria só um emprego. Então as pessoas começaram, não quero atender, eu não tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar descansando, eu posso me dar o direito de faltar. Cara, é um emprego como qualquer outro. Né? E aí a minha primeira coisa foi que eu falei, cara, se você contrata alguém para reformar a sua casa, se você acerta com ele 7 horas da manhã, você permite que ele chegue 10? Não. Sim ou não? Não. Então por que você quer chegar a 10? Eu estou lhe pagando para chegar a 7, cara. Caraca, sim. É simples, não tem mágica. Caraca, que lindo, que lindo. Se você chegar a 10, tudo bem, não vou lhe pôr para a rua, mas eu não vou pagar 12 horas, eu vou pagar 9, eu vou tirar as 3. Eu estou lhe pagando 7. É isso. Simples. Bem simples. É assim. Mas é um simples que não se entende, né, nesse mundo, né? Muitas das vezes. É a cultura. É a cultura, sim. É a cultura de que eu não preciso obedecer o simples. E já dizia o grande Pareto, né, com o seu teorema, a maior parte dos problemas se resolve com o mínimo de conhecimento que você tem. A tal da regra do 80-20, né, que ele não escreveu 80-20. Isso aí foi adotado culturalmente. Mas a maior parte dos seus problemas se resolve com o mínimo de conhecimento. A física e a química que você fala, você vai precisar. Só que o conceito fundamental dela, você usa no dia a dia de forma intuitiva, resolve a maior parte dos seus problemas. O conceito mais complexo, você vai precisar uma vez na sua vida para resolver alguma coisa. Entendeu? Eu não lembro até hoje para que eu usei o teorema de Pitágoras. Já deve ter usado. Sim, claro. Mas intencionalmente não foi. Provavelmente quando você atravessou uma diagonal para não ter que atravessar uma quadra, você usou o teorema de Pitágoras. É isso. Olha aí, aplicação cara. prática. A praça lá, toda vez que eu Não é o teorema de Pitágoras. Você estava usando o teorema de Pitágoras porque intuitivamente você estava aplicando o conceito. Simples assim. Top. Eu sou mais inteligente do que eu pensava. Todos nós somos. Às vezes a gente perde a percepção. Top. Cara, esse é o de saúde. Me fala do outro. A consultoria? Isso, me dá um case dele. A consultoria ficou muito na moda de 2024 para cá, como você mesmo sabe, implantação de sistemas de ar. E o case tem uma coisa pessoal que foi o seguinte. Essa clínica era do meu primeiro coordenador de UTI, que foi o cara que me fez entrar na terapia intensiva. Numa certa feita lá, ele chegou para mim e falou assim, Carlos, você é muito bom, cara. Você é muito bom, mas você é muito bom em urgência e emergência. E agora você está trabalhando em UTI. E é diferente. E eu achava que eu era, nossa, no ápice da juventude, da minha ignorância, eu achava que era o máximo. E eu não. Detalhe, só uma pergunta. Tem quantos anos? Isso tem... Não, tu tem quantos anos? 40. É nada. É. Porra, velho. Eu Olha pareço quanto ter 40 e tu tá cheio de cabelo, cara. Eu tenho 27 anos, cara. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Calma.
Obrigado, meu bem. Ela não vai deixar de casar com você, cara. Meu, me recomendo o esteticista. É o Luquete? Não é. Graças a Deus ainda não fiz nada, não. Embora minha esposa insista muito, eu tenho resistido bastante. E aí, eu já estava foi 2025, eu fiz um curso de inteligência artificial presencial hands-on e ele participou. E aí, quando acabou, ele fez, cara, eu preciso que você aplique isso na minha clínica. E aí, por aquilo, a ótica se inverteu. O cara tinha sido meu coordenador, ele foi o principal incentivador, ele era um mentor meu, né, da época do UTI, e eu fiz terapia intensiva por causa dele, e agora eu ia, né, fui convidado a trabalhar, né, na clínica dele. E para as pessoas entenderem uma coisa, quem abre uma clínica, um consultório, às vezes tem até mais amor a isso do que a uma pessoa, porque aquilo é um negócio da vida dela. É a vida dela, basicamente. Ali. E ele tinha muita objeção com inteligência artificial, porque ele é anestesista e trabalha com dor, atende muito idoso. As pessoas não vão atender, as pessoas não vão querer responder IA, porque é muito idoso, não quer. Falei, cara, vamos fazer. Aí mostrei para ele alguns artigos científicos, já com utilização de IA, sistemas de pesquisa de satisfação com utilização de IA, e aí ele meio que quebrou a objeção inicial. E aí o nosso resultado apurado de um ano foram mais de 6 mil atendimentos, 64 reclamações, 90% de NPS. E das 64 reclamações que a gente teve, mais de 50% foram reclamações relacionadas a por que não colocou toda a jornada na IA. Caraca. Porque ele, por ter muita objeção, claro, ele colocou apenas na IA o atendimento e o agendamento. Não colocou check-out, entrega de relatórios, entrega de receitas, não fez mais nada, nem pagamento, nada. Ele só colocou atendimento e agendamento. E as pessoas questionavam por que elas agendavam e não conseguiam pagar. Tá. Tão rápido, né? A agenda em 2 minutos, mas na hora de pagar, 2 dias para me responder. Mais de 6 mil atendimentos em um ano, de fevereiro de 2025 a fevereiro de 2026. A ferramenta, a solução que a gente utilizou foi o ChatVolt. E 64 reclamações. Caraca. Aproximadamente aí 1%. Mas explica o que é isso. A gente colocou a IA para fazer o atendimento do WhatsApp dele. A secretária. Basicamente como se fosse uma secretária. Porque como tinha agendamento, tinha uma função ali meio que de recepcionista e secretária. Né? E aí a secretária dele virou a ajudante dele nos procedimentos, melhorou a experiência do cliente, que demorava e tal. E a outra virou concierge da clínica. Que assume totalmente outro papel, que não é o de secretária ali. Ela abre a porta, recebe as pessoas, oferece um café, pergunta como é que foi a experiência, coleta a pesquisa de satisfação no final, quando a pessoa sai da consulta. E entrega a experiência. É aquela coisa, né? Tem aquela frase de as pessoas têm medo de colocar IA no meu negócio porque não vai ser humano. Cara, você devia ter medo de, sendo humano, parecer um robô. Que é o que geralmente acontece, né? E agora a mulher que estava fazendo o que o robô fazia, o robô está fazendo melhor que ela, o NPS está dando bom, e ela agora pode ser humano de novo. Total, ter mais contato com o paciente, né? Totalmente diferente. Exatamente. Olha. Que lindo, ótimo case, gostei. Tem outros cases grandes também, mas que não são meus. Eu participei, principalmente na minha formação, né, nesse caminho aí, mas cases grandes mesmo, assim, de tipo, ver a IA atendendo 1.000 pessoas ao mesmo tempo, né? De uma IA ser recordista de vendas dentro do time comercial, né? Tipo, eu tenho um grande case da Board Academy, que eu participei do projeto, não é meu o projeto, participei dele, e a Júlia lá, que era a IA lá, ela fez 22% das vendas do Board Valley, que é o evento mais high ticket da Board Academy, né? Que foi onde eu fiz a minha formação de conselheiro empresarial. E o evento custou R$8.000 o dia e ela vendeu 22%. No final do ano as pessoas davam um feliz ano novo para ela. Porque ela foi parametrizada como ser humano. Cara, eu lembro de um caso, um amigo meu, ele é um dos maiores players para terapeuta holístico. Sim. E aí ele tava com medo de colocar, e a gente foi lá, cara, a gente foi em Florianópolis dar um rolezinho só. E aí, ia ter o aniversário desse meu amigo, foi inclusive quando eu pedi ela no noivado. Foi. E aí esse meu amigo falando comigo, cara, tô fazendo um evento agora, daqui a 15 dias vai acontecer um evento, e eu preciso levantar as pessoas para participar do evento, porque nada foi divulgado ainda.
E ele não tava com o braço. Eu falei, irmão, bora fazer IA rapidinho. Pô, a gente montou IA, plugou ali no WhatsApp, e aí a gente começou, ela abordava e funil de aplicação. E, cara, a Yara conversava, e era assim, terapeuta holístico, um negócio já meio mãe natureza. Era gratiluz total. Isso, gratiluz, aquela coisa toda. E aí, aquele medo, será que, e, cara, tinha gente, obrigado, você é incrível, você fala assim, porque a Yara se preocupava com a pessoa, se a pessoa, tá tudo bem, a pessoa falava, tá acontecendo isso, e a Yara não ia direto para ele, foda-se você, eu vou falar do que eu quero falar. Ela ia lá, e voltava porque ela queria falar, mas ela não deixava dar atenção para a pessoa, o que muitas vezes o ser humano faz. E, meu irmão, tinha gente mandando áudio, assim... Fazer terapia já Cara, quando eu mostrei para ele aquilo, ele ficou, caraca, cara, não acredito, não sei o quê. E realmente é real, é bem possível isso, né? Óbvio, bem treinada, bem implementada. Não tem dúvida. Que lindo, velho. Que massa. Você, que não é desse mundo, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você que não é desse mundo, o que é que você olha... porque para mim vai ser confortável fazer perguntas que talvez fique aqui nessa bolha da gente, de quem que trabalha com isso. Você que está de fora, o que você acha que é um tabu hoje, principalmente na área da saúde, essa questão de automação, inteligência artificial, e que dá uma boa não pergunta para a gente soltar aqui? Olha, eu acho que apesar de ser jovem ainda, eu acho, eu fui muito criada num sistema tradicional das coisas, né? E desde, sei lá, surgiu o ChatGPT, meu Deus, vai substituir o ser humano, o meu conhecimento vai ficar limitado, vou emburrecer, será? Vou perder a habilidade social. É esse o medo, sabe, que gera. Meu Deus, a inteligência artificial vai substituir tudo. Vai substituir o quê? Fica essa... Será que vai substituir o médico? De forma didática, eu acho que quando a IA substitui o médico, o ser humano já terá sido substituído. Vamos lá. Da outro podcast. Eu achava que ia ser outra resposta. Fiquei curioso agora. Cara, dá outro podcast, facilmente. Nós, seres humanos, temos uma necessidade incessante de buscar respostas. Isso não é uma novidade para ninguém. Se a gente tivesse a capacidade de obter todas as respostas, não existia filosofia. Que é a ciência de buscar respostas. E a filosofia existe há milhares de anos. E continua buscando respostas. Então, acho que talvez esse seja o problema. Na minha ótica, a IA ela substitui processos, não pessoas. O problema é que a gente está se colocando como processos. E eu digo isso porque durante muito tempo da gestão as pessoas se identificaram como processos. Porra, que lindo, cara. Quem é fulano de tal? Não, fulano de tal é o cara que tira cópia. Fulano de tal é o cara que leva a remessa. Fulano de tal é o cara da contabilidade. É aquela coisa que o Guto faz, né? Fala quem você é sem falar o que você faz. E aí, inclusive, isso é uma das técnicas que a gente faz para recrutamento. Porque, claro, tem um quê aí de pessoas, né? E é realmente impressionante como as pessoas colocam o processo antes da função, inclusive. O cara não chega lá e diz, por exemplo, eu sou médico. Então, não, eu sou intensivista. Sim. Mas intensivista é o que você faz lá na ponta. Sua função é ser médico. Então as pessoas fazem isso. Estou dando um exemplo mais simples que contextualizado. Então, as pessoas estão se colocando na frente do processo. Por isso que elas enxergam tanto sendo substituídas pela IA. Meu amigo, a IA não vai fazer piada igual a mim nunca, sem graça. Exatamente. Não vai. Não vai. Quero outro. Você entendeu? Não vai. Essa foi uma piada sem graça. Só você riu, não está sério até agora. Você entendeu? Outra piada sem graça, a IA não vai fazer isso. Então, assim, a gente está se colocando no processo. E a gente não é processo, a gente é pessoas. Então, quando a IA efetivamente substitui o médico, não é porque ela substitui o processo do médico que ela vai fazer isso. Para quem está acompanhando e não está atualizado, ninguém voa mais com pessoas. Tá? A gente só voa com robô. Avião. Todo avião hoje é pilotado por IA. Por que tem um piloto? Para o humano se sentir confortável com alguém pilotando a máquina. Mas a máquina é pilotada por inteligência artificial. Decola e pousa, tá?
decola e pousa. Eu tava olhando avião particular, coisa Okay. assim, eu tava vendo exatamente essas coisas. Ah, porque o celular, interferência, em 2013 eu fazia voo de arremetida, porque tinha que ter um médico a bordo na aeronáutica. E estava o capitão, que estava treinando um primeiro tenente, com o piloto, né, que os voos eram de treinamento, usando o WhatsApp, marcando academia, não sei o que lá, na cabine. E o negócio lá. Em 2013. Tu imagina hoje. Então, a IA, ela já é capaz de fazer tudo no lugar do médico. Porque eu sou isso, eu sou aquilo. Você é um medalhão que não reconhece que se você não se modernizar, se atualizar, você vai perder o seu espaço no mercado. Hoje a IA não tem a possibilidade de substituir o humano, porque a lei não permite. É a barreira que tem. Curto e simples. Quem determina a lei é um humano. Quem determina até onde a IA vai é um humano. O robô da cirurgia robótica tem condição de operar sozinho? Não. Tem. Tem? Tem. Ah, com IASA, plugando, tá. Tem. Tem. Tem um montão de gente treinando. Ele talvez não opere do jeito que as pessoas querem. Uhum. Mas eu tenho certeza absoluta, pelo tempo que eu tenho de gestão hospitalar, que ele opera melhor do que muito cirurgião, mesmo sem estar muito bem treinado. Caraca. Muito Mas, bem. por exemplo, o teu trabalho na terapia intensiva seria substituído? Muito provavelmente. Só para você ter uma ideia, em 2024 eu participei de um projeto chamado TeleUTI. É um projeto PROA do Ministério da Saúde em parceria com a LifeMed. A LifeMed é uma grande empresa de equipamentos médicos hospitalares e eles já tinham, à época, todos os equipamentos de UTI integrados a uma plataforma que eles chamam de Integrare, Uhum. junto com a LifeView. A LifeView é simplesmente um sistema de integração de monitoramento. Aquelas telinhas na UTI que tem o sinal vital de todo Sim. mundo. Então tem a Integrare que junta tudo de todas as UTIs. Quem faz a análise desses dados é a APMed, que é uma empresa de soluções de indicadores. E aí, o que a galera começou a fazer? Eles já tinham sonda vesical, bioimpedância, tomografia por bioimpedância elétrica, monitor, respirador, bomba. Então, basicamente, todos os equipamentos de UTI já estão integrados, fornecendo dados em tempo real para a máquina. Em 2024, simplesmente, eles fizeram o lançamento de uma câmera beira-leito. Tá. A câmera beira-leito fica olhando para a pessoa, detecta o movimento, faz avaliação do nível de consciência. Por exemplo, o Glasgow é dado pela avaliação que a câmera tem olhando para o paciente. O quê? O Glasgow, a escala de comando de Glasgow, que é uma escala que avalia nível de consciência. O Delirium é uma escala de conteúdo de consciência. Então, ela termina tendo avaliações diferentes, mas o nível é mais fácil de avaliar. Quem estava fazendo isso no estudo era a câmera. Em 2025, o que foi que eles fizeram? Já tinham todos os dados de todo mundo, que já vinha estudando todas as UTIs dentro do TeleUTI, eles lançaram inteligência artificial dentro da integrada. Faz um resumo para mim de todos os sinais vitais das últimas 24 horas associada a tudo que eu inseri, por exemplo, de informação que ele puxou do laboratório, do exame de imagem, das evoluções médicas, e ele dava. Eu vi uma que avaliava a escala de dor de neonatos também, que é bem difícil para o ser humano, é bem subjetivo, extremamente. Só lembrando, sabe de onde surgiu o TeleUTI? Da pandemia, porque não tinha intensivista para passar a visita em todo mundo. Então, tem uma lei específica em 2020 que permitiu que as visitas de UTI fossem realizadas por teleconferência e elas são válidas até hoje. Então, eu posso botar um médico lá, examinar o paciente, ele me passa todos os dados, eu fico de casa avaliando 5, 6, 8, 10 UTIs. Não, e eu boto muita fé que a coisa funciona assim, porque, vou dar um exemplo, né? Em 2000 e... não lembro, 2 anos. Eu estava afetando um cliente, tive uma crise de ansiedade, fui no médico, fui no hospital, achava que estava morrendo num ataque do coração. Eu acho que é uma das piores sensações que tem. E aí tem aquele eletrocardiograma, o quê? Terapêutico. Eletrocardiograma terapêutico, né? Pra ficar de boa. Me deram lá um negócio bom, você dorme tranquilo, cara. A única vez que eu tomei um negócio aqui vai ser dormir, cara. E aí eles fizeram o eletrocardiograma e era só tinha máquina ali. Não, quem é que vai ver, como é que vê? Ele falou, não, é lá em São Paulo a empresa. Isso foi lá em Salvador, na Bahia. É lá em São Paulo uma empresa que vê, eles fazem lá e mandam pra gente. Eu falei, uai, eu consigo fazer um negócio desse aí, ué. Conecta aqui, meu PI, papapá, e nem preciso que seja, porque se é dados, se você olha para o negócio e é interpretação baseada naquilo, é processo, dá para automatizar. Você tem parâmetros e pronto.
Sabe-se lá se é humano mesmo que vê. E se for, eu duvido muito que seja o cara com o estetoscópio na frente do computador. Deixa eu olhar aqui o caso do Acaló. Deve ser muito provavelmente o cara, se brincar, ele só revisa. E se não, eu acredito que já deve estar 100% automatizado. Se você quiser, eu bugo mesmo, geral aqui. Mano. Não tem problema nenhum. Não é da época de vocês, né? Vocês têm menos de 30 anos, mas existia um aparelhozinho DCG pequenininho, que ele tinha provavelmente hospitais públicos, e principalmente mais afastados, devem ter ainda. Ele vinha com uma fitinha verde, assim, que era um rolinho de eletro, assim. Você fazia o eletro e no final ele vinha com um pré-laudo, no finalzinho. Sim. Aquilo é IA. Só que aquilo é IA preditiva, não é IA generativa. O primeiro aparelho desse de eletrocardiograma com SG data da década de 70. Mentira. Entendeu? Bom. Já era ali. E os áudios são péssimos, tá? Ele precisa de uma boa base de dados, mas é 70, pô. Nós estamos em 2026. Quer terminar de bugar? Você já estudou o pensamento científico? Sim, a coisa do método científico. Claro. A medicina baseada em evidências, que é que a gente estuda hoje, o alicerce dela é o pensamento científico. Você faz o quê? Vê um problema, cria uma tese, faz o que com a tese? valida, Testa, né? Aplica. Depois de testar várias, você valida e depois você cria uma teoria. A gente não faz isso não o tempo todo. Como médico. sim, A gente faz o tempo todo. Sim. Eu examino você, curo um montão de dados, seu exame físico, seu laboratório, suas características, seu relato, Sim. junto tudo na minha cabeça, vou atrás de um problema, não é verdade? Crio Minha uma base de dados. tese, vou testar, vou pedir algum examezinho para confirmar, vou acessar minha base de conhecimento no HD que está lá, e no final eu gero uma teoria, um diagnóstico. Sim ou não? Sim. Sim. Quem é que tem uma lógica muito parecida? aí a gente que ela funciona. Existe. É só arrumar uma forma de imputar todos os dados lá dentro, tanto a base de conhecimento como o dado do problema. Acabou. Existe algum dado que compare, porque a gente pede algo para o ChatGPT, e aí tem isso é uma inteligência artificial está sujeita a erros. Existe algo que compare a taxa de erro humana versus inteligência artificial? Tem. Tem muito estudo hoje já fazendo isso, inclusive por isso que eu estou dizendo que assim, isso vai bugar, porque a IA já tem essa possibilidade. Em janeiro de 2026, um estudo da Doctronic, uma empresa médica dos Estados Unidos, recebeu o aval do FDA para poder fazer um estudo com renovação de prescrição médica, sem intervenção humana. Claro que eles fizeram um grupo, né? Então são pacientes crônicos. É basicamente o que a gente chama aqui na atenção primária de renovar a receita. A pessoa vai lá e diz, piorei minha pressão, melhorei, minha glicemia não está boa, não controlei e tal, fiz tais exames, põe tudo lá e aí renova a receita, ajusta e tal. O índice, depois dos primeiros 500 pacientes, né, 250 no grupo teste, no grupo estudo e 250 no grupo controle, a acurácia foi de mais de 90%. Para ser mais preciso, 92%. Caraca. Humano foi menos. Não, eles não testaram o humano. Entre humano, tá. Eles só testaram a aplicação da ferramenta. Caraca, velho. Só que isso já é um número maior do que o humano. 92%. O próprio humano ali claramente, no dia ele talvez não consegue acertar 92%. Ainda vai manter. É exatamente isso. O médico humano, às vezes, para renovar a receita, não examina o paciente, né? É mais ou menos isso. Então, é melhor que uma inteligência artificial. E esse estudo ainda está rodando, né? Lá nos Estados Unidos, o Brasil não concedeu essa autorização para ninguém. E tem vários outros, e tem muito estudo já publicado com, claro que em experimentos, né? Esse realmente está, apesar de aprovado eticamente, é com humanos mesmo. Mas tem, por exemplo, a maioria dos estudos que a gente tem hoje é com imagem. Porque como imagem é retrospectivo, não interfere no cuidado. Então eu posso estudar sem ter muita implicação ética. Você já fez a imagem, não é a sua avaliação posterior da imagem que decide o tratamento mais. Então, a maioria dos estudos que a gente tem hoje é com imagem. E a acurácia, a sensibilidade e a especificidade são todas maiores do que o ser humano. Caraca. 100%. Em todos os testes, a IA venceu. Então, assim, só não vai ser substituído para fazer uma RCP, ou vai ser substituído para fazer uma RCP? Vai, porque já tem um robôzinho. Já tem um robô, né? Cara, eu não queria já trazer... Já vi, né? mas eu não queria isso. admitir. Encaixa ele na máquina, fazer um né? torniquete. Ele parece um
um arcozinho assim, né? Você põe ele em cima da maca e ele fica com como se fosse uma bomba mecânica assim, empurrando, fazendo compressão torácica. Já existe, né? Infelizmente. Tô perdendo os contratos aí por causa disso. Perdendo os contratos. Tá? Cara, eu tô amando entender e escutar isso, porque olhar para a medicina e não sendo médico, sendo o consumidor, digamos assim, cada vez menos querendo ser consumidor, né? Não só pessoa que quero ir no médico, gosto do médico, apesar de ter meio um pezinho hipocondríaco, né? Eu sou uma pessoa que... Opa! Olhar isso e ver para onde está caminhando, para mim é gostoso entender que está caminhando para esse lado. Porque era até a conversa que estava tendo aqui, pouco antes de chegar com a doutora Raquel, que é muito uma questão de... Cara, eu já esperei 2 horas, eu acho que é a terceira vez que eu vou falar isso, mas enfim, acho que cabe bem, mas eu já esperei 2 horas para ser atendido pelo neurologista, para falar para ele, ó, cara, toda vez que eu faço força dói aqui na minha cabeça, velho. Isso aconteceu depois que eu tava ali na academia. E o cara me olhar e falar, então não faço exercício. Irmão, o ChatGPT não vai me dar essa resposta nunca. Mas o cara me deu uma resposta dessa. Ele é neurologista. Aí eu falei, não, cara, você não entendeu. Eu não quero ver minha vida sem poder fazer exercício. Eu quero poder, pelo menos, não ficar obeso. Eu quero... então você não quer solucionar o problema da sua cabeça. Ele conseguiu ser pior ainda. E é um exemplo que, tipo, cara, beleza. Ok, mesmo que a gente tenha a regra CRM, CFM, o caralho a 4, ainda vai existir essas pessoas. E quando a gente começa a olhar para essa atenção primária, podia ter sido IA, não tinha IA nesse momento, podia ter sido IA. Pronto, eu já tava mais boa. Pô, foda-se você, então eu vou conversar aqui com a minha IA, mas eu ainda preciso da porra da receita do cara para mandar ele fazer um exame, alguma coisa assim, né? Mas olhar porque possivelmente estamos por esse caminho me alegra muito, cara. E aí eu quero já trazer a próxima pergunta, que é, qual é a tua visão de futuro? O que é que você acredita que vai acontecer aqui no Brasil ou no mundo e que poucos médicos estão preparados para essa realidade, mas é uma realidade que vai acontecer? Eu falei de filosofia mais cedo, e isso é uma pergunta bem filosófica, né? A gente precisa de reflexões muito grandes em relação a isso, porque não é a questão do médico, é a questão da sociedade. Tá. Né? E basicamente, a gente atua sob demanda. A gente tem uma brincadeira que a gente fala assim, meu irmão, nunca queira precisar de advogado e médico, não é verdade? Sim. Vamos falar isso. Por quê? Porque eles atuam sob demanda. Então, para você ir para o médico, você precisa ir para o médico. Se você tivesse todo o conhecimento da sua saúde, você não precisava ir para o médico. Entendeu? Claro. Não, você está falando que atua sob demanda, mas não tenho demanda nenhuma de saúde, eu vou lá só para o check-up de rotina. É uma demanda de saúde, porque se você não fizer isso agora, talvez não seja uma demanda para amanhã. Mas daqui a 15 anos vai ser uma demanda. E se você não cuidar da sua saúde hoje, daqui a 15 anos ela vai estar muito pior do que poderia estar. Né? Então, eu entendo que, na verdade, a sociedade não está se preparando para mudar sua forma de se relacionar. Esse é o grande X da questão. Vamos voltar um pouco para trás para entender o que eu estou falando. Você entende claramente hoje que o smartphone mudou a forma da gente viver e se relacionar? Sim. Eu também acho. Eu sou da época que não tinha isso. Sou da época que o telefone era de pulso. Então eu acompanhei toda essa Apesar evolução. de não parecer, tá? É muito diferente, cara. A gente ligava, eu lembro que primeiro que eu, como gosto muito de números, eu gravo números desde pequeno. Então, a gente ligava decorado, mas se não lembrasse do número, do lado do seu telefone fixo, tinha uma lista de telefone. Sim, eu peguei essa Sim, total. amarela. Uhum. Páginas amarelas vinham no final, que eram os comerciais. E do lado tinha uma cadernetinha sempre, que era uma agendinha com os contatos telefônicos, aqueles que tinham a abinha do A, do B, do C, e para anotar recado. E isso não fazia sentido. Sabe por quê? Porque se a gente ligasse para a pessoa e a pessoa não estivesse em casa, estava tudo bem. Uhum. Você dava um jeito de resolver o que você tinha para resolver. E vivia a vida assim. Vivia normal. Existiu claro. esperar. Estamos aqui, vivos. Às vezes nem existia esperar, porque você já entendia que a pessoa ou não ia retornar, ou que aquilo não era relevante, ou que aquilo realmente era só uma vontade de dizer oi, tudo bem, como é que você está? E acabou. Hoje você manda oi no WhatsApp, se eu não respondeu, 2 minutos depois você manda uma interrogação. 3 minutos depois você manda 5 interrogações. 6 minutos depois... Bloqueia a pessoa. Viu? Não, 6 minutos depois, você liga
para a pessoa. E quando ela atende, você desliga para dizer, olha o WhatsApp. Exatamente. É muito bom. Não é mais rápido você dizer, olha, eu preciso disso agora. Você resolve? Não, beleza, acabou, fechou. Acabou, sim. Tem um exemplo muito grande disso, que eu não lembro agora quem foi a personalidade que falou, não lembro se foi o Cariani, não lembro agora quem foi a personalidade. E aí ele falou que tinha uma regra dos 8 segundos. Qual que era a regra dos 8 segundos? O amigo ligava para ele e, e aí, como é que você tá, pai? E ele, tô correndo e tal, não, vamos se ver e tal, e morria por aí, e ninguém se via. Isso umas 3, 4 vezes, e aí, depois o cara viu o cara muito mal, depois de umas 4, 5 ligações dessas, e aí ele liga pro cara e fala, irmão, cara, você tá mal pra caralho, que merda foi essa, porque você não me avisou que você tava precisando de mim, e não sei o que lá, e o cara fala, eu liguei pra você 5 vezes, pedindo pra te ver. E você nunca tinha tempo. Aí ele falou, caramba, mas não sabia, porque você não me disse. Aí eu falei, porque eu ia te dizer. Aí ele falou, não, vamos criar uma comunicação, né? Vamos fazer o seguinte, e do ponto de vista da criatividade, eu acho muito bacana. Ele disse, a partir de hoje a gente tem uma regra dos 8 segundos. Toda vez que você precisar conversar comigo ou eu com você que for uma merda, você diz, você tem 8 segundos para mim? E aí eu entendo que eu preciso parar o que eu estou fazendo para ir para você. Do ponto de vista de criatividade, eu acho muito bacana. Eu achei que ele foi muito criativo na fala dele. Mas ele foi muito infeliz do ponto de vista de que, cara, vocês são amigos. Vocês têm uma relação de longa data. E você simplesmente quebrou um processo de trabalho que já existia, que é a comunicação, e inventou outro. Era simplesmente, ao invés de perder tempo criando outra coisa, você ter dito, irmão, tô na merda, me ajuda, dá menos de 8 segundos. Dá menos de 8 segundos. Então, assim, na verdade, você não precisava criar uma mega de uma estratégia, você precisava simplesmente entender que você precisava melhorar a comunicação. As pessoas dão um rolê muito grande, né? É só isso. E as pessoas não entendem isso. De novo, as pessoas estão querendo ferramentas, sem saber por que estão usando ferramentas. Esse é o problema do nosso futuro. As pessoas não estão preparadas para daqui a 3 e 5 anos serem substituídas por inteligência artificial. Porque elas vão ser. Tô falando só tiro, porrada e bomba que eu vou me trazer aqui hoje. Mais ou menos por aí. Cara, me diz uma coisa. Para quem que você está atuando, para quem que você está resolvendo esse problema hoje? Eu sei que você já falou, usou hospital, já trouxe exemplo aqui, mas é só hospital? Ou quem é que é teu cliente hoje? A prestação de serviço médico, o meu ICP é o hospital, mas hoje, como eu falei, a gente está pivotando para um novo produto, para um novo serviço, e aí são médicos prestadores de serviço. Tá? Então não é o médico puxado, não é o médico CLT, é o médico que emite nota fiscal. Tá? PJ. Principalmente se ele não tem PF também. Tá? Principalmente, claro que do PF a gente vai transferir ele para o PJ, porque ele vai ganhar muito mais dinheiro. E vamos cuidar do ecossistema dele. E nesse quesito, principalmente para o médico que não tem um grupo. Porque tem gente que já tem um grupo. Tá? A última métrica que a gente fez no nosso estado, porque as taxas variam de estado para estado, por conta dos impostos, é que você precisa ter pelo menos um grupo de 35 médicos para fazer o seu custo fixo cair a ponto de valer a pena você ter a sua empresa. Caraca. Então eu tenho essa métrica calculada, inclusive até a planilha que eu já dei lá de graça no Instagram. Você precisa de pelo menos 35 pessoas dividindo o custo fixo com você para um X faturamento mínimo, tá? Para dizer, não, eu vou abrir minha empresa e eu mesmo vou arcar com esse custo. E eu nem fiz a conta da gestão da empresa. Claro. Porque você tem que ter uma gestão. Tem que sentar com o contador, você tem que fazer a administração disso tudo. Isso nem entrou na conta. Às vezes até piora, porque você tem uma secretária a fazer isso, sai mais caro ainda. Meu segundo produto principal é a consultoria. Eu tenho reduzido muito o número de consultorias e tenho focado em muito mais transformar no mundo de conselheiro. Tá? Porque a consultoria ela demanda muito tempo e ela não é necessariamente escalável do ponto de vista de eu não consigo transferir minha cabeça para ninguém. Claro. Então é muito fácil diagnosticar. Eu tenho várias ferramentas de diagnóstico operacional gratuitas, inclusive, mas eu não consigo colocar na sua cabeça as mesmas soluções que a minha cabeça daria. E aí eu não consigo, porque todo o projeto, todo o planejamento estratégico vai ter que passar por mim. Tá? Principalmente para sair, claro, com as minhas características. Não é que tu pegou ali e voltou, criei uma IA minha, qualquer pessoa toca lá, do meu time, e dane-se, tu vai analisar caso a caso. Tem que ser. Boa.
E o terceiro momento agora, né, que é o novo Dr. Carlos Torres, é o momento do produto digital. Então, o meu principal cliente, o meu público-alvo ali são gestores, tá, da saúde. Esse é o meu grande público-alvo aí. E eu tenho, claro, minha base do funil ali do meio para a base do funil, que são médicos e empreendedores donos de clínica. Esse daí é minha base de funil vai para esse cara. E aí vem vários produtos, principalmente ferramentas de gestão, treinamentos de inteligência artificial e, por fim, né, minha mentoria. É um sistema completo girando ali na área da saúde. Sim. Só tu tá começando a sair também para outros nichos ali. Exatamente. Caraca, cara, completaço, velho. Completaço. Que massa. Como é que as pessoas podem te encontrar, cara? Cara, muitos canais de aquisição, mas o principal deles, Instagram, @Dr. Carlos Torres, lembrando, não é DR, né, é Doutor por extenso. E no YouTube, que também, né, tem um podcast, então www.youtube.com/Dr. Carlos Torres, também por extenso. E hoje na minha página da Escola do Doutor em Inteligência Artificial, que é a minha página na Alpha Class, você vai lá no Instagram, no link da bio, tem lá todos os meus produtos que já estão lançados, estão lá na escola da Alpha Class, que é a Escola do Doutor em Inteligência Artificial. Legal, cara. Massa. Tenho duas perguntas. Uma é... Tu acha que é positivo tudo isso que está acontecendo e que vai acontecer, essa substituição do médico, não falo do médico, dos trabalhos que dependem de humanos ainda? É positivo e vai vir para melhorar a sociedade em geral, para dar espaço para outras coisas? Você acredita que é positivo? E que a gente está no caminho de uma mudança social, cultural. Tu acha que isso vai impactar positivamente? Você é da turma de que vê nas pessoas qualidades e defeitos ou características? Qualidades e defeitos, talvez. Então, vai ser negativo. Tá. Porque não existe positivo e negativo. Positivo e negativo é a perspectiva. Claro, entendi. Entendeu? Então, por exemplo, se eu vejo na pessoa que ela é muito acelerada, por exemplo, isso não é um defeito. Claro. Isso é uma característica. Isso pode ser muito bom dentro de um contexto. Então, a inteligência artificial ela pode ser muito positiva dentro de um contexto. Mas eu também posso controlar um drone e explodir uma pessoa, como aconteceu na guerra da Ucrânia, à distância com inteligência artificial. Sim. Entendeu? Então, é uma perspectiva. Então, desse ponto de vista, a inteligência artificial é algo que não deixará de acontecer, independente da perspectiva. É igual ao smartphone, igual à eletricidade, igual à internet. Claro. Ela veio e é isso. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E aí eu vou ter que ter o máximo de ferramentas que eu puder para poder aprender, lidar com isso e não lidar somente com as coisas boas, mas lidar com as coisas ruins. Porque vai ter gente que vai fazer fake news com um vídeo de IA e vai ter gente que vai pegar e fazer uma campanha publicitária de saúde com um vídeo de IA que vai salvar 10 milhões de pessoas. Mas vai ter que acontecer uma mudança econômica, financeira, no modo de existir. Já está Né? acontecendo. Já está acontecendo. Exatamente. Na verdade, a gente, quando começou a estudar inteligência artificial, a gente brincava muito dizendo que IA não era futuro, era presente. Isso pós 2022. Pra vocês terem uma ideia disso daí, eu comecei com IA em 2018, 2020 eu parei, por conta da pandemia, tinha que me dedicar à pandemia. Em 2022 veio o ChatGPT 3.0 e popularizou o acesso à inteligência artificial. E ali eu disse, cara, se eu não aprender isso aqui, eu vou ser mais um no mundo. E aí foi daí que eu comecei. E lá a gente dizia, inteligência artificial não é mais futuro, é presente. Hoje a gente diz, IA não é mais presente, é passado, é commodity. Claro. Então, eu estava inclusive agora no evento da G4, é a frase de todo mundo, inteligência artificial virou commodity. Quem usa simplesmente está no mercado, quem não usa está atrasado. Caramba. Então não é, eu uso IA, sou melhor do que ninguém. Não, você usa IA, você está igual a todo mundo. Exatamente. Eu não uso, você está atrasado. Esse é o Já não é mais uma questão de vantagem, né? Não é mais. É o básico. Hoje é o básico. Eu tenho que ter um controle financeiro na minha empresa. Isso é muito básico, pô. Eu não tenho. Você tem livro caixa? Não tenho. Ih, pode fechar as portas. É mais ou menos essa perspectiva. A coisa não é, caraca, agora que você tem. É tipo, tu não tinha, velho. Sim. É essa a relação. Essa é a perspectiva. Entendeu? Finalizando,
eu quero já te fazer a última pergunta. A gente tem um momento no Pulso Podcast, que é o momento Impulso Podcast. Sim. Esse momento Impulso, ele basicamente é uma mensagem que você deixa para futuros médicos, estudantes ou profissionais que estão começando agora. Sim. E que por alguma razão olharam isso aqui e disseram, caraca, gostei do que o Carlos falou. Para essas pessoas que querem trabalhar com o que você trabalha ou querem seguir uma filosofia que você trouxe, qual o recado, qual a mensagem que você quer deixar para elas? Como diria Guto, Carlos, por favor, não seja prolixo. A mensagem que eu tenho para dizer é o seguinte: nunca parem de perseguir aquilo que você quer. Só isso. Porque se você nunca parar de perseguir aquilo que você quer, você vai usar todos os meios e ferramentas possíveis para alcançar. Só isso. Precisa... vou fazer o curso tal, vou fazer a mentoria do Carlos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, cara, se você tiver muito claro o seu objetivo, o que tiver no caminho que seja necessário para você alcançar, você vai fazer. Perfeito. Eu quero ser médico. Cara, fiz 3 anos, fiz vestibular fora, não tinha condição de fazer particular, porque minha mãe não ia conseguir pagar, mas eu tinha que fazer isso. Meu meio era estudar de madrugada. E dar aula ao mesmo tempo, e enfim, pegar ônibus. E deu teu jeito. E deu todo jeito. Entendeu? Nunca imaginei que seria diferente. Por quê? Porque eu não tive a oportunidade de imaginar ser diferente. A gente fica nessa de, poxa, para eu chegar lá em tal lugar, tem milhões de caminhos. Não tem milhões de caminhos, cara. Só tem o seu caminho. Não tem mais caminho de ninguém, só o seu. Fica com essa mensagem aí, você, viu? Cara, obrigado pelas suas palavras, obrigado pela tua presença. Eu acho que foi um dos podcasts de maior disrupção que a gente teve aqui, que trouxe muita visão diferente, e eu acho que precisamos disso. É uma mensagem que precisa ser colocada em bandeira vermelha e colocada na frente, principalmente profissionais de saúde, que eles comecem a se conscientizar mais e comecem a estar cada vez mais utilizando isso a favor e não demonizando isso. E se utilizar isso com sabedoria, e não só chegar e fazer o que o leigo poderia fazer, por exemplo. Então eu gostei muito da mensagem, obrigado de verdade. Foi muito bom conhecer mais agora. Eu tava dando 32 anos pro cara, 30 anos pro cara. Não que 40 seja muito, tá bom. Tá. Então, eu que agradeço, na verdade, né? Assim, é uma excelente oportunidade de falar, de comunicar. Eu gosto muito de comunicar, então eu queria agradecer a vocês, parabenizar, principalmente pela condução. Muito boa mesmo. E desejar sucesso, né? Que cresça cada vez mais, que leve informação cada vez mais, e como sempre, estamos à disposição, que precisarem, contem comigo para qualquer coisa, né? Estou sempre ali dando uma dúvida ou outra num bastidor, né? Carlos, preciso disso, preciso daquilo. Então, vai com a pergunta certa que vai ter, com certeza, a resposta certa. Muito obrigada, Carlos. Realmente foi assim, quebra de paradigmas, um boom mental, e muitas vezes o que ele fala são verdades desconfortáveis para quem ainda não aceitou esse caminho, essa realidade. Mas agora que a gente já sabe, né? Que bom que já sabemos. Para você que tá até agora assistindo esse podcast, não compartilha ele com ninguém, cara. Eu vou te dar 3 segundos, você clicar aqui no botão de compartilhar e mandar para alguém, seja no Spotify, seja no YouTube. Vai lá, faz isso. 1, 2, 3. Mandou bem? Se você já compartilhou, se inscreve, deixa o teu comentário. E eu não sei onde é que você tá. Se estiver no Spotify, você deixa lá as estrelinhas lá e faz esse movimento. Porque tudo isso aqui acontece para que a gente leve essa informação, e aqui tem uma equipe por trás, tem gente aqui, tem o tempo que o cara coloca, tem o nosso tempo, e isso aí a gente reconhece que você tá gostando, que você tá botando fé, que você tá apoiando, quando você se inscreve no canal, quando você compartilha com as pessoas. Faz isso e a gente desde já te agradece pela tua presença, pela tua audiência. Obrigado, Carlos. Obrigado a vocês. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Um beijão.